Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, esse é mais um vídeo do canal do professor David Moraes. Na aula passada a gente começou a estudar um pouco sobre treliças, análise de estruturas reticuladas, as famosas treliças ou também chamadas de tesouras. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre um dos métodos de análise dessas treliças, que é o método dos nós. Como falamos na aula passada, uma treliça é composta por vários elementos reticulados. E para fazer uma análise das forças internas atuando em cada uma dessas barras, nós podemos utilizar tanto o método dos nós quanto o método das seções. O método dos nós, que é o método que a gente está estudando hoje, parte do seguinte princípio: se toda a estrutura está parada, se toda a estrutura está em equilíbrio, os seus nós, ou seja, os pontos de encontro em cada uma das barras, também estão em equilíbrio. Daí, lembrando do que falamos na aula passada, que uma das hipóteses simplificadoras da análise de treliças consiste em que os seus encontros são rotulados, ou seja, cada elemento é ligado por pinos, por rótulas, o que, como a gente está vendo novamente, nem sempre corresponde à realidade. Todas elas, a boa parte da estrutura está soldada, mas para uma análise mais simples a gente pode considerar todos os encontros das barras como rótulas. Bom, então partindo desse princípio que toda a estrutura, se toda estrutura está em equilíbrio, então um único ponto dessa estrutura também estará em equilíbrio, então a gente pode tomar um único ponto dessa estrutura, um encontro entre as barras e calcular justamente o equilíbrio neste ponto. E você já deve estar lembrando aí que quando a gente trabalha com o equilíbrio de um único ponto, a gente está utilizando as equações da lei de Newton aplicadas em um ponto material, ou seja, eu posso desprezar os efeitos de rotação nessa análise. Então o método dos nós consiste justamente nisso, em você isolar um único ponto de encontro de barras e aplicar as equações de equilíbrio. Nesse caso, como a gente está tratando de equações em um único ponto, a gente vai estudar a estática dos pontos materiais. Então nesse equacionamento, a gente vai considerar apenas o somatório das forças em x e o somatório das forças em y. Finalmente, a cada ponto que a gente vai resolvendo as equações de equilíbrio, a gente vai encontrando os esforços das barras. E para que a gente encontre todos os esforços internos de cada barra da treliça, basta a gente ir aplicando as equações ponto a ponto. A gente vai trazer agora no vídeo um exemplo mais simples para ficar mais clara essa discussão teórica apresentada aqui neste momento. Utilizaremos o exercício de fixação 21, disponível nas notas de aula que vocês têm acesso através das plataformas virtuais da nossa disciplina, em que temos uma treliça composta pelas barras AB, AC e CB. E o exercício propõe que a gente calcule pelo método dos nós o valor e indique o tipo, tração, compressão dos esforços em cada uma das barras desta treliça. Esta treliça, como podemos ver, está submetida a uma força no ponto C de 800 Newton. Veja que para a resolução dessas questões através do método dos nós, primeiro, antes de calcular o equilíbrio interno, é preciso calcular o equilíbrio externo, e isso nós já sabemos. Para calcular o equilíbrio de um corpo rígido do ponto de vista externo, basta calcularmos as reações de apoio. E nesse caso, as reações de apoio nos pontos A e B, visto que é uma treliça biapoiada, submetida apenas a forças na vertical, teremos no apoio A uma reação de apoio AY igual a 400 Newton e no apoio B uma reação BY igual a 400 Newton. Depois de estabelecer o equilíbrio externo, podemos agora partir para o método dos nós. Podemos agora partir para encontrar o valor das forças internas em cada uma das barras AB, AC e BC. Acompanhe agora comigo
como utilizar o método dos nós. É agora que a gente aplica o método dos nós. Professor, como é que a gente faz o método dos nós? Escolhe um nó, escolhe um ponto, isola esse ponto e faz o diagrama de corpo livre desse ponto. Então a gente faz assim, nó A, a gente identifica o nó que a gente está fazendo o diagrama de corpo livre e agora a gente passa a traçar as forças que estão atuando no ponto A. Primeiro a gente traça as forças externas para depois as forças internas. Qual o critério para melhor escolha de um ponto? O ponto que tenha menos barras atuando nele. Nesse caso aqui não faz a menor diferença, porque todos os pontos têm quantas barras? 2 barras. Quanto mais barras nos nós, mais incógnitas. Então eu sempre procuro os que tenham menos barras, porque vai ter menos incógnitas. Beleza, pessoal? Começando pelas forças externas. O que é que a gente tem de força externa no ponto A? Reação de apoio, né? AY para cima, 400 newtons. Além da força de 400 newtons, a gente tem as forças internas, que são as forças das barras, não é isso? A gente vai ter a barra AB, vai estar aqui na horizontal, e a barra AC vai estar aqui na diagonal. Só o que eu não sei dizer é se a força na barra B para esse lado aqui ou tá para esse outro lado. Isso eu não sei afirmar ainda. Então, qual é a tática que a gente utiliza no método dos nós? A gente considera todas as barras tracionadas. Se o resultado der positivo, beleza. Significa que a barra realmente está tracionada. Se o resultado der negativo, então eu já sei que é o caso. A barra está comprimida. Olha, se eu considerar a barra B tracionada, tração é isso aqui, né? Não é? Ela está sendo esticada. Então, se ela está sendo tracionada, então eu tenho que, no ponto A, eu tenho que colocar a seta o contrário do que está na barra. Por quê? Porque a gente está fazendo o equilíbrio dos nós. E o que acontecer na barra é o contrário do que está acontecendo nos nós. Então, se a seta em AB está desse jeito, eu vou invertê-la aqui e colocar do outro jeito. Vou considerar AB aqui para esse lado. Agora, na barra, no caso da barra AC, a mesma coisa. Está aqui a barra AC, eu estou considerando ela tracionada, certo? Se aqui no ponto A a seta está para baixo, então eu vou considerar no diagrama de corpo livre o contrário. Vou considerar a seta para cima. E aí, como eu disse a vocês, se o resultado der positivo, significa que a barra está tracionada. Se o resultado der negativo, significa que a barra está comprimida. Do jeito que ele está aqui, a gente vai aplicar aquelas duas equações. Somatório das forças em x igual a 0 e somatório das forças em y igual a 0. Somatório das forças em x. Quais são as forças que a gente tem em x aqui nesse nó? AB mais ACX igual a 0. Não deu para a gente sair do canto aqui por enquanto. Então vamos aqui agora. Somatório das forças em y igual a 0. Quais são as forças que a gente tem em y? Me diz aí. ACY mais 400 igual a 0. Então a gente sabe que ACY vai ser igual a menos 400, não é isso?
newtons. Bom, se a gente sabe a componente de ACY, a gente consegue determinar quem é AC. Eu tenho aqui a componente ACX e a componente ACY. E por semelhança de triângulos, esse triângulo é semelhante ao triângulo de lados iguais, 0,5 e 0,5. Então, que ângulo vai ser esse aqui? Que ângulo é esse daqui? 45 graus. Se aqui é o ângulo 45 graus, eu sei que a barra AC vai ser igual à barra ACY dividido pelo seno de 45. Então, qual vai ser o valor da barra C, minha gente? Qual vai ser o valor da barra C? A gente sabe que ACY é menos 400 dividido pelo seno de 45. Qual vai ser o valor da barra C? AC deu um valor negativo, menos 565,68 newtons. Se ela deu negativo, essa barra está sob tração ou compressão? Está comprimida, né, minha gente? Então agora a gente vai jogar esse valor aqui. A gente vai encontrar a componente X, não é isso? Nesse caso, como ela está sob compressão, a gente vai ter uma componente X que vai estar negativa também. Ela está ao contrário do que a gente adotou, ela está para baixo. Então significa que a componente X dela também vai estar negativa. AB menos 565,68 vezes o cosseno de 45. Tudo isso igual a zero. Então a gente vai ter qual valor para a barra B? 400 newtons, não é isso? Então como é que vai escrever lá na sua provinha de resistência dos materiais? Aqui você escreve embaixo um C de compressão e aqui você escreve embaixo um T de tração. Depois de calcularmos as barras AB e AC, o próximo passo seria separar o nó C para realizar o equilíbrio neste nó e desta maneira encontrar o valor da barra BC. No entanto, aprendemos durante o cálculo de reações de apoio que é útil para nós anteciparmos os valores, por exemplo, de reações de apoio para o caso de estruturas simétricas. Conforme observamos, esta é uma estrutura biapoiada com uma carga submetida exatamente no meio da treliça e nós encontramos, pela propriedade de simetria, os valores das reações de apoio. A reação de apoio no ponto A é igual à reação de apoio no ponto B. Essa mesma propriedade de simetria também pode ser utilizada para o cálculo de barras de treliça. Nós já encontramos as barras AB de 400 newtons tração e a barra AC menos 565,69 newtons de compressão. Utilizando a propriedade de simetria, nós podemos antecipar que a barra BC também será de compressão de menos 565,69 newtons. Isto será muito útil daqui para frente, visto que quanto maior o número de barras para compor uma treliça, maior vai ser a necessidade de equilibrar um número muito maior de nós e, consequentemente, se a gente pode reduzir esse número pela metade através da propriedade de simetria, será de grande proveito para determinar o equilíbrio dessas estruturas. Então, pessoal, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Na próxima aula vamos aprender sobre método das seções. Te aguardo lá, continue sempre ligado aqui no canal nos temas relacionados às disciplinas
que constituem a engenharia estrutural. Tudo de bom para vocês e até a próxima.